Olá, está começando agora o Clipe em Eletrônico pela TV Câmara de São Paulo. Hoje vamos discutir uma proposta lançada em duas frentes, uma pelo governo do estado e outra pelas entidades de classe. Trata-se da proposta de transferência da Polícia Civil, que hoje fica na Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Para discutir o assunto com a gente, recebemos a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kobashi Galinatti, a diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Civil e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de São Paulo, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Obrigado pela presença de todos. Você também pode participar do debate com a gente, envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo. Você também pode ligar para o telefone 011 3396 4944. Antes de começarmos a discutir o tema, o Palácio dos Bandeirantes enviou uma nota sobre o assunto que diz o seguinte, abre aspas, a discussão sobre eventuais mudanças na segurança pública foi lançada pelo governo do estado para que as entidades representativas das categorias, a Assembleia Legislativa, especialistas da área e a sociedade como um todo possam discutir no foro adequado, que é o Parlamento Paulista, para possíveis alterações. Fecha aspas. Bem, eu abro o programa de hoje falando justamente sobre a importância da gente discutir o tema e trazê-lo para o debate junto com a sociedade, né? E esse é o papel também da TV Câmara de São Paulo. Gente, vamos falar um pouco, começar esse debate falando um pouco sobre hoje a atuação da Polícia Civil no estado de São Paulo, como ela é feita e como que essa possível transferência pode melhorar o trabalho de vocês. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela não atua somente no que tange a segurança pública. Ela faz parte da Justiça Criminal. É a primeira instituição que tem contato com o crime e pode deliberar a partir daí, através do delegado de polícia, se aquele fato realmente é um crime, se através da investigação consubstanciada, materializada no inquérito policial, pode embasar também uma denúncia e futuramente uma condenação. Ou seja, a atividade de polícia judiciária, ela ultrapassa pura e tão somente a segurança pública. Nós atuamos também, principalmente, como atores da justiça criminal. Então, colocar a Polícia Civil na Secretaria da Justiça estaria, de uma certa forma, colocando de forma lógica e ontológica a atividade fim da Polícia Judiciária. Então, nós temos essa função primordial de investigar. Isso está embasado tanto no artigo 144 da Constituição Federal, nos ordenamentos jurídicos pátrios, na Lei 12.830. Então, temos essa função específica de investigar. Doutor Gustavo, o que isso pode melhorar o trabalho de vocês, essa transferência? Perfeito. Como bem a doutora Raquel mencionou, a Polícia Civil, sendo uma polícia judiciária, o ideal seria realmente que ela estivesse, inclusive, alocada no próprio Poder Judiciário, que é um braço auxiliar do Poder Judiciário, na medida em que ela é responsável pela instrução probatória, pela identificação do autor do crime, né, e por fornecer elementos ao processo ou ao não processo penal, quando aquela investigação eventualmente indicar pela inocência do acusado. Ocorre que a Polícia Civil, estando alocada em uma Secretaria da Justiça, que é a Secretaria que naturalmente ela é responsável por fazer essa interlocução com os demais órgãos referentes que fazem parte do sistema de justiça criminal, a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário, ela estaria mais próxima da sua vocação constitucional de servir a justiça criminal, de ser a porta de entrada da justiça criminal. Para a população, isso ia favorecer bastante no sentido de um melhor atendimento, porque ia possibilitar uma melhor gestão dos recursos hoje da Polícia Civil. Os recursos hoje são bastante escassos, em parte por estarmos junto com a Polícia Militar. Hoje os recursos da Polícia Militar são 4 vezes maiores do que da Polícia Civil, e os poucos recursos que temos muitas vezes são utilizados, o que resta são utilizados no final do ano novamente pela Polícia Militar.
Então, possibilitaria realmente um melhor planejamento de ação, uma melhor liberdade de ação, uma melhor gestão dos recursos. Um exemplo, por exemplo, hoje nós temos uma política de pontuação, de bonificação por produtividade da Polícia Judiciária com relação a flagrantes. Hoje o delegado ele é premiado pela quantidade de flagrantes, que são critérios que são afetos à polícia ostensiva. Então, enquanto a Polícia Civil deveria estar e poderia estar investigando organizações criminosas, por exemplo, temos aí o PCC, o exemplo do PCC, a organização criminosa que mais cresce no país e cresceu aqui no estado de São Paulo, nós estamos, muitas vezes, ficamos vinculados a políticas de segurança pública que não são afetos à Polícia Judiciária, por essa confusão de atribuições. Então, a realocação da Polícia Civil numa pasta distinta, ao contrário do que pode se dizer muitas vezes, ela ia favorecer a integração, na medida em que ia solucionar esse conflito de atribuições que muitas vezes existem pelo fato de duas polícias distintas, com atribuições distintas e características distintas estarem na mesma pasta hoje em dia. Doutora Tânia, qual que é a posição do Sindicato dos Delegados a respeito dessa transferência? Nós nos manifestamos já, né? Fizemos uma nota de apoio e estamos também manifestando em diversos meios de comunicação. Nós apoiamos isso, até porque a própria Polícia Federal, até outro dia, estava inserida dentro do Ministério da Justiça, como deveria estar até hoje, mas infelizmente, devido a pressões para que o governo federal atuasse de maneira mais atuante ali na questão da segurança pública como um todo, da ordem pública, criaram um novo ministério, que é o Ministério da Segurança Pública, que inicialmente era extraordinário, temporário, e agora vimos que estão mudando para que se torne algo definitivo. E, a nosso ver, isso é um retrocesso. Então, por um lado, nós ficamos contentes de ver que há uma sinalização aqui no Estado de São Paulo para aperfeiçoar a questão da Polícia Judiciária, aqui da Polícia Civil, para que ela seja tratada como sempre deveria ter sido tratada, como um setor diferenciado, porque a Constituição ela é bem clara quando ela fala o papel de Polícia Judiciária, né, que tem as Polícias Civis e a Polícia Federal. Então, no nosso caso, o que é que destaca, o que chama atenção no trabalho da Polícia Federal nos últimos anos? O combate ao crime organizado, e ali vem evasão de divisas, crimes financeiros, crimes contra a administração pública e aí os crimes relacionados à corrupção. Esse é o trabalho primordial da Polícia Federal. Agora, quando há uma pressão, porque no Rio de Janeiro a situação está realmente terrível e tal, e o governo federal fala, não, agora a Polícia Federal é que vai ter que atuar nisso, vai ter que mudar o enfoque. E um ministro, que eu não vou também nominá-lo aqui, ele disse assim, que o problema da criminalidade é que a Polícia Federal não está atuando ali nessas questões, né, de crime comum, está se dedicando demais ao combate à corrupção. Quando, na verdade, quando a Polícia Federal foi lá e reprimiu o crime, tanto no Rio de Janeiro como nos outros estados, ali atuou mais diretamente no núcleo de tudo, onde estava tudo acontecendo, que era um núcleo político, infelizmente era isso. Então, isso gera reflexos no Estado inteiro, na falência do Estado, na dificuldade de segurança pública. Então, não é um fato isolado. Então, quando a Polícia Federal consegue pegar organizações criminosas desse porte, ela está atuando num nível muito mais elevado do que estaria se estivesse monitorando narcotraficantes apenas, né, que é um papel nosso, claro, mas não deve ser o papel mais importante. Mas, infelizmente, o governo sempre tenta direcionar para um lado ou para o outro e há essa tentativa, mas nosso papel é ficar sempre atento para que isso não aconteça. Então, pelo que eu entendi, essa intervenção, essa intervenção federal, essa intervenção dos governos no trabalho de vocês mais atrapalha do que ajuda. O ideal é que vocês tivessem uma certa independência, é isso? Sim. Não seria uma independência, seria uma autonomia institucional. As ingerências políticas em instituições de Estado simplesmente nos deixam suscetíveis, vulneráveis a escolhas políticas e muitas vezes equivocadas. O que vimos aqui até hoje no estado de São Paulo, há mais de 20, 25 anos, são sucessivas políticas e gestões equivocadas que colocaram a instituição Polícia Civil, uma instituição de Estado, nessa mazela, nessa desconstrução, nesse desmonte. E ainda falando sobre a atividade fim da Polícia Judiciária, contextualizando de forma muito rápida, a Polícia Civil aqui no estado de São Paulo, ela nasceu em 1841, sendo que
eram desembargadores ou juízes nomeados pelo imperador. O imperador nomeava desembargadores e juízes para a atividade do delegado de polícia. Ou seja, eram nasceu como delegados. uma polícia judiciária. Sempre, É a vocação exatamente. natural. Exatamente. E o que ocorre? Quando constatou-se que o Poder Judiciário, o juiz ou desembargador, não dava para acumular duas funções, a parte pré-processual e a parte processual, foi quando, em 1842, nasceu a figura do delegado de polícia. E também coadunando falando de 1800, agora coadunando com o Estado Democrático de Direito, temos o artigo 37 da Constituição Federal. Dentre os princípios da administração pública, rege o quê? Eficiência. Criam-se autarquias justamente para quê? Para não serem generalistas e sim trabalhos específicos. E a Polícia Judiciária, ela estando na pasta do Ministério da Justiça, na pasta da Secretaria da Justiça, ela estaria de forma muito específica focando na sua atividade fim, sem com que outras instituições confundissem as suas atribuições constitucionais, que é o que ocorre hoje, muitas vezes de formas pontuais. Parece que outras instituições esquecem as suas atribuições, a sua atividade constitucional e tentam usurpar a atividade da Polícia Judiciária. Então, teríamos que desenhar, deixar bem delimitado e, dessa forma, só a população iria ganhar com um trabalho específico, gerenciado e muito bem coordenado dentro de uma especificidade, que é a investigação. Qual que é a avaliação de vocês sobre a atuação hoje da Polícia Civil no Estado de São Paulo em termos de resolução de crimes? Ela é eficiente? Falta ainda avançar? Caiu o número de resoluções de crimes? Como é que está a situação? Dá um panorama para a gente, por favor. Perfeito. Bem, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente pode dizer que dentro dos recursos disponíveis, dentro da atenção que o governo do Estado de São Paulo dá à Polícia Civil faz um trabalho maravilhoso dentro do possível. A Polícia Civil continua exercendo a sua função constitucional, continua exercendo dignamente o seu mistério, porém é triste sabermos que poderíamos fazer muito mais e teríamos condições de fazer muito mais pela população se tivéssemos mais respeito e mais investimentos por parte do governo do Estado. O governo do Estado de São Paulo, há mais de 20 anos, vem impondo uma política de segurança pública de priorização de uma polícia de enfrentamento, de força, que é importante também que se tenha, mas em detrimento da polícia investigativa, que é a polícia judiciária, em outras palavras, a polícia civil. Não por acaso temos visto aqui o crescimento. Hoje São Paulo carrega essa mancha vergonhosa de ter sido o embrião do nascimento da maior organização criminosa do país, que hoje exporta criminosos para outros estados e para outros países. Por que ocorre essa não valorização, né, da polícia judiciária? Entendo que dois motivos muito claros, mais evidentes, dentre outros, mas dois são muito evidentes. O investimento na polícia judiciária, ele não é visível a curto prazo, porque a polícia judiciária ela não trabalha uniformizada, as viaturas da polícia judiciária, elas não são caracterizadas preferencialmente, porque a atividade investigativa ela deve ser feita preferencialmente de forma velada, né? Então isso não traz resultados eleitoreiros e políticos tão imediatos. Por outro lado, o outro motivo, e talvez o mais importante, é que uma polícia judiciária fortalecida, ela tem o potencial e o condão de se virar contra o governante, que eventualmente possa estar envolvido em algum esquema de corrupção, um governante que não seja idôneo. E o maior exemplo disso que a gente tem visto é o trabalho da Polícia Federal, foi uma polícia judiciária, em âmbito federal, que foi fortalecida, foi respaldada, foi empoderada e traz resultados, um serviço de todo modo relevante e excelente para a população no que tange o combate à corrupção. Tá certo, gente. Vamos discutir na volta do intervalo o modelo ideal de polícia que a gente precisa ter e a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Clipe Eletrônico, que hoje discute a proposta de transferência da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Justiça. Nossos convidados de hoje são a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kobashi Galinatti,
a diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de São Paulo, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Pessoal, vamos falar um pouco nesse bloco sobre assuntos que, por conta dessa intervenção governamental, deixam de ser investigados de uma maneira geral no estado de São Paulo. Por exemplo, corrupção, né? Atrapalha vocês essa investigação, por exemplo, investigar casos de corrupção dentro do estado de São Paulo, nos governos paulistas? Isso atrapalha essa intervenção governamental? Então, primeiro que não existe uma intervenção governamental. Existe uma situação suscetível a ingerências governamentais. Até porque nós temos a nossa atribuição, a nossa convicção jurídica e a convicção jurídica do delegado de polícia ninguém pode modificar. Então, nós temos essa prerrogativa de deliberar e decidirmos de acordo com a nossa convicção. Isso está bem embasado tanto na Constituição como na 12.830. O que existe são situações que muitas vezes nos impedem, nos limitam, até mesmo nos impedem que investiguemos. Por exemplo, alguns crimes existem portarias ou até decretos que restringem a investigação a determinados setores, segmentos ou divisões ou departamentos. Como é isso? Por exemplo, crimes contra a administração pública. A atribuição é exclusiva do departamento do DPPC aqui no estado de São Paulo, através de um decreto governamental. E nessa seara, todos os delegados, pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal, podem investigar os crimes, devem investigar os crimes a partir da notícia do fato. Então, por um decreto, esses crimes eles são direcionados ao departamento e fica muito restrito ali. Você não tem uma pulverização de delegados investigando crimes. Quem se prejudica é a sociedade, porque muito mais delegados investigando crimes da sua competência, muito mais chance daqueles criminosos não conseguirem escapar ou aqueles que estão ali investigando sofrerem ingerências, porque se são todos os delegados que têm essa competência também, essa atribuição, todos eles deveriam investigar. E esse fato não ocorre aqui no estado de São Paulo. Seria uma situação que deveria ser revista, inclusive pelo governador, a respeito dessa situação, porque só a sociedade iria se beneficiar. O governador Márcio França criou um grupo de trabalho, né, para averiguar essa possível transferência e tal. Tem a participação de vocês? Como é que está esse diálogo com o governo do estado? Nós estamos à disposição, né, se houver a sinalização que eles quisessem fazer audiências públicas para debater o assunto. Então, hoje não existe um diálogo com vocês? Nessa comissão eles apenas nomearam pessoas, né, que compõem aí a esfera estadual. Mas eu acho que nós podemos colaborar bastante com esse debate, porque nós passamos por todo um processo de evolução dentro da própria Polícia Federal, que antes nós tínhamos dificuldades muito parecidas. E num dado momento, com o ingresso de novos quadros, né, um efetivo que entrou desde o ano 2000 até então, mudou o perfil da própria Polícia Federal. Os gestores de hoje, eles entraram na polícia mais ou menos nos anos 90. Então, uma série de fatores, né, que contribuem para isso. Então, nós poderíamos realmente ajudar, né, colaborar ali com argumentos também a favor dessa transferência. Então, Gustavo, a doutora Tânia falou de quadros de policiais e tal. Vocês hoje estão defasados também? Essa mudança poderia ajudar vocês também? Qual que é a deficiência hoje de pessoal que vocês têm no quadro do Estado de São Paulo? Hoje, de acordo com o defasômetro do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, nós temos um déficit de 12 mil policiais civis. Um pouquinho mais. Se a gente for considerar que nos últimos 20 anos a população paulista cresceu exponencialmente e o número de policiais decresceu, é fácil concluir que o que resta prejudicado é o serviço prestado. Não tem como prestar o mesmo serviço de maneira adequada. E o que a gente luta e pede é que realmente só os cargos que já existem é que sejam ocupados. Os cargos já estão criados. A gente não pede que se crie mais cargos, a gente pede apenas que esses cargos que já existem estejam ocupados para que o serviço à população seja prestado da melhor maneira. Hoje nós temos uma situação de diversas delegacias que
que ou estão fechadas ou elas estão abertas, mas apenas com policiais guardando a delegacia, né? Então, se o cidadão for lá realizar um boletim de ocorrência, não dá para fazer o boletim de ocorrência porque não vai ter escrivão, não vai ter delegado, e aí ele é obrigado a se direcionar a outra unidade, muitas vezes longe da sua residência, longe do fato onde ocorreu o crime, penalizando ainda mais a vítima. E penalizando também o policial, que é obrigado a responder por uma quantidade de trabalho muito maior do que ele suporta. Hoje nós temos outra situação muito preocupante no interior do estado, delegados de polícia que respondem a escalas 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de sobreaviso. O policial ele não tem sequer um período de descanso. E às vezes mais de uma delegacia, várias cidades. Respondendo por mais de uma delegacia, isso causa uma estafa mental, um excesso de trabalho e, naturalmente, o serviço prestado à população é que fica prejudicado. Falando em população. Continuando a linha de raciocínio do Dr. Gustavo, que perfeitamente colocou um panorama triste que a Polícia Civil do Estado de São Paulo vivencia no estado inteiro, refletindo diretamente como vítima primária à sociedade, à população, que hoje estamos o tempo todo numa sensação de insegurança. 40% dos municípios, por exemplo, do estado de São Paulo não tem delegado de polícia. Normas, bastante, doutora. 40% dos municípios não tem delegado de polícia, o que obriga o delegado de polícia a ocupar o cargo de 4 ou 5 delegados, a função de 4 ou 5 delegados. E ele fica 24 horas de sobreaviso, ininterruptamente, a semana inteira, o ano inteiro, violando diretamente normas internacionais do trabalho, pois o policial civil, não só o delegado de polícia, toda a polícia civil, em algumas situações, não se permite o direito ao descanso. Além disso, o delegado de polícia, que é o delegado que preside investigações no estado mais rico da federação, é o que pior recebe dentre todos os estados. O delegado de polícia hoje recebe aproximadamente 40% das carreiras jurídicas. Temos uma equiparação também legal com as carreiras jurídicas, magistratura, o Ministério Público, Defensoria, porém, o tratamento dispensado pelo governo do Estado de São Paulo, não só a autoestima, as prerrogativas, mas também a salarial, é um tratamento totalmente debochado. E é interessante ressaltar que esse tratamento salarial extremamente defasado, ele acaba gerando um custo para o Estado. Ao invés de gerar uma economia, ele gera um custo, porque hoje o Estado gasta na seleção, na formação desses delegados, desses policiais civis, que amanhã, desmotivados, acabam deixando a carreira, policiais, inclusive, capacitados, vocacionados e brilhantes para o exercício da profissão, mas que acabam deixando a carreira para outros estados ou para outras carreiras. Ou para a Polícia Federal. Mais uma vez, além do prejuízo financeiro, o prejuízo é para a população, é para o serviço prestado. Como que está a situação? A senhora falou, doutora Raquel, sobre a situação no estado de São Paulo, 40% das cidades não têm delegado. Como que está hoje a situação na capital paulista? Assim? Quais são as regiões que têm maior defasagem? A Zona Leste, a Zona Norte, a Zona Sul, enfim. Como é que, dá um panorama para a gente dessa situação. Infelizmente, essa situação, ela, tanto no DECAP, que é a cidade de São Paulo, como no DEMACRO, Grande São Paulo, ela está de forma realmente meio que uniforme. Infelizmente, não existe uma exclusividade em determinada região por esse déficit de investimento em estrutura para que se trabalhe, em contratação de policiais, em modernização. Infelizmente, é um panorama que é um panorama geral. Tá certo, a gente continua essa discussão. Depois do intervalo, vamos para um breve intervalo e a gente já volta com o clipe eletrônico. Estamos de volta com o clipe eletrônico que hoje discute a proposta de transferência da Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Justiça. Nossos convidados de hoje são a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia do Estado de São Paulo, doutora Raquel Kobashi Galinatti, a diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, doutora Tânia Fernanda Prado Pereira, e o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Civil de São Paulo, doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Participe desse debate, envie sua pergunta em nossa transmissão ao vivo no facebook.com/Câmara São Paulo ou ligue para o telefone 11 3396 4944. Vamos discutir nesse bloco, gente, a situação da população, né? Muita gente reclama, a gente vê isso em várias reportagens, jornal, TV, rádio, a população vai para uma delegacia
para fazer uma ocorrência de qualquer ordem, enfim. E chega lá e espera 7 horas, ou fica um dia inteiro para ser atendido com a Polícia Civil de uma maneira geral. O que causa isso? Qual é essa demora ou esse descrédito que muitas vezes a população tem em relação a registrar a ocorrência aí na delegacia de Polícia Civil? O que acontece? Qual que é a dinâmica que faz esse tempo ser tão longo de espera nas delegacias? Por isso mesmo, nós estamos falando, a Polícia Civil do Estado de São Paulo trabalha, é uma das melhores polícias da América Latina, temos um trabalho de excelência, profissionais, policiais super competentes, que inclusive ministram cursos no exterior. O que ocorre é que a Polícia Civil quer trabalhar, muitas vezes por ingerências e políticas equivocadas de governo, somos impedidos e até mesmo limitados e até mesmo impedidos de poder prestar o serviço para a população e para a sociedade. Então, quando aqui nós estamos falando que a Polícia Civil está sendo vítima de um processo de desmonte e sucateamento, que não é de agora, é de há mais de 20, 25 anos, nós não estamos com uma argumentação corporativista, nós estamos falando pelo bem da sociedade. Pois a segurança pública é um direito social, a obrigação do Estado em fornecer a segurança pública para a sociedade. Sendo o pilar dos direitos sociais, inviabilizando a segurança pública no Estado, automaticamente você desmantela outros direitos sociais, como lazer, a saúde, a educação, pois estamos em total insegurança. Sendo a segurança pública um direito também democrático, que atinge em todas as camadas sociais, por exemplo, uma deficiência no governo em prestação de saúde, uma classe social mais elevada consegue suprir com planos de saúde e com atendimento privado de saúde. Educação é a mesma coisa, uma deficiência no Estado ao fornecer a educação para a população. Também coloque-se em escolas particulares. Porém, a segurança pública, ela atinge a todos, desde a classe social mais baixa como a mais alta, porque uma hora você sairá da sua redoma, do seu condomínio fechado, e será vítima de um crime. E este crime que não foi atacado na origem, nas causas, e que esse crime, como bem disse o Dr. Gustavo, a doutora Tânia, que são atingidos só nos efeitos, uma política de enfrentamento. Então a população tem que saber se hoje estamos nessa situação, a culpa não é da Polícia Civil, a culpa é de políticas equivocadas, sucessivas, que nos deixaram numa situação assim. Como bem disse, hoje temos um déficit de quase 13 mil policiais, um déficit que em 1994 éramos em 40 mil policiais civis. Então é uma situação... Hoje são quantos, doutora? Aproximadamente 27 mil. Reduziu 13 mil? Não só não acompanhou o crescimento populacional, como houve o enxugamento. A não valorização do policial, os péssimos salários, as viaturas muitas vezes não são adequadas, os armamentos, as tecnologias de investigação que não coadunam hoje com a modernidade e com o estágio que nós estamos na sociedade. Doutor Gustavo, doutora Tânia, isso parece meio óbvio, essa resposta para a pergunta que eu vou fazer, mas como que isso impacta na redução da criminalidade, né? Como que vocês escrevem aí essa questão, né? Redução de criminalidade e diminuição aí de recursos que vocês têm. A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ela é a polícia responsável pela responsabilização do autor do crime, né? Então, quando ocorre um crime, aquele indivíduo ele é responsabilizado por conta de uma investigação que foi feita pela Polícia Civil e aquilo vai possibilitar com que aquele indivíduo seja punido, tenha uma sanção penal. Isso gera certeza do castigo. Isso é que inibe na população a prática de novos crimes. A gente tem essa sensação hoje, não? Infelizmente, muitas vezes não. Uhum. Quando essa investigação falha, que é o papel da Polícia Civil, por falta de atenção e de investimentos por parte do Estado, quando essa investigação falha e um crime fica sem identificação e fica sem punição, essa certeza do castigo, ela fica prejudicada. Passa para a população a sensação de impunidade e passa para aqueles cidadãos do mal a mensagem de que o crime compensa, né? Então, essa é a importância da polícia investigativa. Porque, às vezes, mais importante do que, inclusive, realizar a prisão, é que a gente tenha um arcabouço probatório, um lastro probatório com que faça que aquele indivíduo que cometeu e que delinquiu, ele seja preso, que ele seja condenado e que ele permaneça durante o tempo suficiente na cadeia. Então, vamos quantificar esses dados que o senhor está falando. De cada 10 crimes que a gente tem hoje, que são investigados
pela Polícia Civil no estado de São Paulo. Quantos são resolvidos? Isso vai depender do crime que a gente analisar. A gente tem que analisar os crimes patrimoniais, os crimes dolosos contra a vida. A gente consegue Por exemplo, fazer uma média? Hoje São Paulo, o estado de São Paulo, ele se vangloria, o governo do estado de São Paulo se vangloria muito, por exemplo, da redução da taxa de homicídios. E, de fato, os homicídios caíram bastante, comparativamente com o restante do país. São Paulo tem uma taxa razoável de homicídios. Mas isso se deve a dois fatores. Primeiro, o trabalho da própria Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, do HPP, que é um departamento de excelência dentro da Polícia Civil, que tem uma taxa de resolução altíssima. E depois também pelo próprio crime organizado. O fato do crime organizado ser forte no estado de São Paulo faz com que o homicídio seja baixo, porque o homicídio não é um crime economicamente interessante para o crime organizado. Tá, mas quantificando, o que a gente pode, em outros crimes, só pode falar para a gente assim, a porcentagem de resolução de casos? Em outros crimes vai depender especificamente, se a gente falar em latrocínio, se a gente falar em furto ou em outro delito patrimonial. Mas é importante que se diga também, muitas vezes se compara a taxa de resolução, a taxa de esclarecimento de crimes da Polícia Brasileira, da Polícia Civil Brasileira, com a Polícia Civil, por exemplo, do Reino Unido. Que é bem menor, a brasileira. Naturalmente, a taxa de resolução de crimes do Brasil vai ser menor, mas por quê? Por ineficiência da Polícia Civil ou por uma ineficiência do Estado na política de segurança pública que foi adotada, na falta de recursos de atenção à Polícia Judiciária. Se a gente analisar quantos crimes de latrocínio ocorreram no Reino Unido no ano, talvez não cheguem a 10, né? E aí um policial inglês, ele ficou responsável por investigar quantos latrocínios? A população de lá é menor também. E se ele conseguir esclarecer aquele crime, ele vai ter uma taxa de 100%. Né? Por outro lado, aqui em São Paulo, quantos crimes, quantos latrocínios, quantos crimes cada policial civil é responsável por investigar no ano? Né? Comparativamente aos crimes que ocorrem e aos policiais que existem, a quantidade de policiais. Então, se a gente analisar percentualmente, provavelmente vai ser baixo. Se a gente analisar em números absolutos, um policial civil dentro do estado de São Paulo certamente resolve, esclarece mais crimes do que um policial civil inglês. Doutora Tânia, e aí o sindicato, como que vocês ficam diante dessa sobrecarga em cima dos policiais? Como que vocês percebem o dia a dia, enfim, como é que está a situação de vocês? Então, na Polícia Federal nós enfrentamos problemas parecidos pela falta de concurso, pela falta de efetivo. Lembrando que em todo o território nacional temos aproximadamente 11 mil policiais federais, né? Entre eles o cargo de delegado. Então, é um efetivo muito pequeno. Vão abrir um concurso em breve, estamos aguardando isso ansiosamente, mas para poucas vagas, né? Não vão preencher, acho que nem 1/4 das vagas que nós temos em aberto. E aí, no dia a dia do policial, nós vemos colegas estressados, muitos com quadro de depressão, mas que não se entregam e continuam ali trabalhando, né? Porque se o policial se entregar ali, a alegria dele muitas vezes é estar ali presente, convivendo com outros colegas e tudo. Então, temos colegas que estão somatizando já essa frustração, essas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, né, tem essa alegria de poder participar de operações importantíssimas, esse orgulho, né? A gente vê muito claramente isso nos colegas, alguns relatos, assim, de colegas que foram numa operação, daí vão na padaria depois que terminaram o trabalho e recebem bilhetes e elogios de pessoas que os veem fardados com aquela roupa da Polícia Federal. Então, esse orgulho, eu acredito também é um orgulho de todo policial, né? O policial mesmo, o policial civil com todas essas dificuldades, tudo, quando se vê, se identifica ali nas investigações, nos casos. Hoje mesmo vi um caso aí bacana que teve da Polícia Civil. Então, assim, a gente sempre torce, né, para que o crime seja desvendado, sobretudo a macrocriminalidade. Não que a micro não seja importante, mas o problema é que há um volume muito grande de casos, como eu dei aquele exemplo do Rio de Janeiro, quando você atua realmente lá na raiz do problema, que muitas vezes é um problema de corrupção, você consegue resolver outras coisas. Nós tivemos um caso recente aqui de merenda, né? Tanto na esfera estadual houve uma investigação e na federal tivemos recentemente. Então, são pessoas que não têm escrúpulos, que colocam, servem ovos no lugar de carne para crianças ali que estão indo na escola. Então, o cidadão, quando vê o trabalho da Polícia Federal funcionando, ele aplaude e pede para que a gente faça mais. Só que há um limite também, porque não temos tanta gente assim.
e um volume que até no intervalo a doutora Raquel comentou, 1.000 inquéritos por delegado, nós temos alguns delegados com 300, 500 inquéritos. E aqueles que cuidam dos casos mais fortes de crime organizado, eles têm 20 inquéritos, porque não dá para trabalhar com um número maior que isso. Que é o que o doutor falou, como que alguém vai investigar diversos homicídios, assim, é um trabalho puxado, né, porque não é uma questão de despachar, não, o delegado tem que acompanhar as diligências, tem que interagir com os peritos para ver o que pode ser feito ali numa análise contábil, de informática também, na área da repressão, a pornografia infantil também, há um volume enorme. Então, a gente sempre luta, claro, para tentar não deixar crescer esse volume de trabalho, mas há fatores externos que não dependem da própria polícia. E aí que entra o papel do governante de entender que a polícia tem que ser valorizada, que não adianta deixar de abrir concursos, deixar de manter delegacias abertas, que a gente acompanha esse movimento na Polícia Civil e na Polícia Federal também. Tem delegacias que a estrutura é de um verdadeiro puxadinho. E os colegas estão lá trabalhando no interior, em cidades importantes, num lugar que passam fios assim, que a qualquer momento pode dar um curto-circuito. O elevador que não funciona, essas coisas vão desgastando e não deveria ser desse jeito, né? Então, é uma dicotomia, né? Por um lado, a Polícia Federal tão admirada, mas por outro lado, as dificuldades imensas também. Tá certo, gente. Eu espero que a gente possa ter dado um panorama aí, a discussão é muito ampla, espero que a gente possa ter dado um panorama da situação do que vocês estão passando. E o Clipe Eletrônico de hoje fica por aqui. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.